Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, falando aqui sobre Campeonato Brasileiro, Inter e Flamengo, tudo que tu precisa saber da partida de amanhã, eu tô te trazendo nesse vídeo. Provável escalação, arbitragem, onde tu assistir esse jogo e como tá chegando o Flamengo, como tá chegando o Inter para essa partida, tá certo? Então vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, fechou? Vamos lá, gente. Jogo importante, Campeonato Brasileiro, Inter e Flamengo pelo Brasileirão, às 18h30 no estádio Beira-Rio, tá? É um jogo que sim, ele é importante. A gente precisa ressaltar isso aqui. Eu sei que tá todo mundo com a cabeça, semana que vem, quarta-feira, Libertadores da América, mas é um jogo importante para o Inter continuar olhando para o pelotão da frente, pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Inter ocupa a 12ª colocação com 24 pontos. O Inter hoje está a 6 pontos do Bahia, sendo que, vocês vão lembrar, Inter e Bahia acabou não acontecendo ainda nesse primeiro turno por conta do playoff da Sul-Americana envolvendo a equipe baiana. Então esse jogo foi adiado, então o Inter tem esse jogo a fazer contra a equipe do Bahia, que vai valer ali na frente 6 pontos. Então é importantíssimo que o Inter continue mantendo uma distância razoável junto ao Bahia, que hoje está na 4ª colocação, que tem 30 pontos. Hoje são 6 pontos que separam. Por exemplo, se tu for olhar para a G6, o Inter, né, que tem o Mirassol, na verdade, na 6ª colocação, hoje são 4 pontos que separam, o Inter com 24, o Mirassol com 28. Não gosto de olhar pelo copo meio vazio, se tu for olhar para a parte de baixo da tabela, está um pouco mais tranquilo hoje, né? O Vasco, que está na 16ª colocação, na 17ª colocação, tem 16 pontos, então a gente está a 8 pontos da equipe do Vasco, estão bem distantes dos caras. Mas é importante sempre olhar para a parte de cima, olhar para a Bahia, que está dentro do G4, e também para a equipe do Mirassol hoje, que está fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, mas que, talvez pela questão de elenco, por aquilo que a gente espere dessa equipe do Mirassol, ali na frente os caras vão começar a tropeçar, então vão acabar saindo desse G6, por isso é tão importante o Inter continuar pontuando. E nada melhor que um jogo dentro de casa, no estádio Beira-Rio. Sei que o horário é muito ruim ainda, né? Esse horário das 8h30 é péssimo, o horário das 6h30 num domingo ele é ruim, né? Não tem o que fazer, por isso que o Inter também não tem uma projeção tão grande de torcedores nessa partida. Lembrando, né, se eu não me engano, o sócio que adquirir o seu ingresso, ele pode adquirir mais um como cortesia, né? Então, importante ressaltar isso aí. Tu que tem a condição de estar no Beira-Rio amanhã, vai lá apoiar o Colorado, porque depois é tudo Libertadores da América, tá, gente? Mas já trouxe essas informações, primeiras informações sobre o Inter, e vamos falar sobre o Intercampo, né? O Inter que vai, e o time, o provável time desse Inter do Roger Machado. Vamos lá, primeiro, tá? A gente precisa lembrar que o Inter tem o retorno do Vitão, né, que cumpriu suspensão nas últimas 2 partidas do Inter no Brasileirão por conta daquela suspensão, né? O Inter tinha conseguido efeito suspensivo, tinha sido adiado, também a situação do STJD, acabou agora acontecendo o julgamento, o Vitão ficou 2 jogos fora, mas retorna diante da equipe do Flamengo. Só que o Inter não conta, por exemplo, com o Bruno Tabata, tá? O Bruno Tabata ele tá fora da partida, levou o 3º cartão amarelo no último jogo do Campeonato Brasileiro. Na vitória do Inter sobre o Red Bull Bragantino, levou o 3º cartão amarelo, então ele está fora desse jogo. E também, um ponto importante aqui que eu ressaltei ontem no vídeo, eu trago novamente, que é sobre Alan Patrick. O Alan Patrick, ele convive com dores no joelho desde o retorno das atividades pós-Super Mundial, tá? Aí vieram nos comentários, pô, mas o Alan Patrick não jogou o Super Mundial, o Inter não estava no Super Mundial, é pós-Super Mundial. Quando o Inter iniciou as atividades pós-Super Mundial, durante os treinos o Alan Patrick começou a sentir dores no joelho, e isso está fazendo também com que ele tenha algumas limitações. Para que ele esteja 100% na quarta-feira, o Roger deve poupar o Alan Patrick dessa partida contra a equipe do Flamengo, tá? Uma informação importante, e é por isso que a gente vai montar aqui o provável Inter, que veio ontem do Rodrigo Oliveira lá da Rádio Gaúcha, que o Roger testou juntos Rafael Borré e Ener Valencia, tá? É uma informação do Rodrigo Oliveira, ele não especificou de qual maneira foi utilizado o Borré, mas muito provavelmente na vaga do Alan Patrick. A gente já viu o Roger fazer esse movimento, como ele não tem o Bruno Tabata, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, ele não tem o Alan Patrick, não porque não pode utilizar, mas porque vai poupar o jogador para a quarta-feira.
o Rafael Borré provavelmente vai ser esse substituto. Eu, Juliano, estou prevendo o seguinte time para encarar a equipe do Flamengo amanhã, tá? Rocher no gol, Benítez na direita, dupla de zaga com Vitão e Vitor Gabriel e o Bernabé ou até mesmo o Aguirre, porque o Aguirre já foi poupado recentemente, então eu não duvido que o Roger poupe o Bernabé dessa partida e coloque o Café na lateral esquerda, tá? Ou até mesmo a gente se surpreenda e tem o garoto Pablo nesse jogo, mas eu acho muito difícil. Abrindo o meio-campo, eu acho que ele vai com o Luiz Otávio junto com o Richard, tá? Tô apostando no time com Luiz Otávio e Richard, e aí sim, com o Alan Rodrigues, porque eu acho que não tem o porquê dele poupar o Alan Rodrigues, só que o Alan Rodrigues atuando mais aberto na direita, né? A gente já falou aqui que o Alan Rodrigues ele pode ser utilizado nessa função, acho que o Richard vai ser mais utilizado, ou até mesmo fazendo um tripé de volantes, o Roger não gosta de utilizar assim, mas a gente pode utilizar, né? Ele pode fazer isso, mas eu acho que é um movimento que ele não faria, tá? Eu acho que ele vai com o Luiz Otávio de primeiro, o Richard de segundo, porque ele já disse que pode jogar como um segundo homem, aí o Alan aberto na direita, o Vitinho para mim pode ser aberto na esquerda, se ele não utilizar o Vitinho na esquerda pode ser até mesmo o Gustavo Prado, e aí o Borré sendo o Alan Patrick desse time, e aí com o Ener Valencia. Se ele for jogar com dois atacantes, aí eu acho muito difícil disso acontecer, tá? Mas pode também ser uma situação que vai acontecer durante a partida. Mas eu tô apostando com Luiz Otávio, Richard, Alan Rodrigues, Vitinho, Borré e Valencia, tá? Para mim, esse mais ou menos vai ser o time do Inter, com aquilo que o Roger vai ter à disposição e também poupando alguns jogadores para quarta-feira, tá, gente? Falando sobre Flamengo também aqui, tá? Flamengo, líder, 40 pontos, né? Tem o Cruzeiro ali tentando chegar perto para a conquista desse campeonato brasileiro. O Flamengo também com foco total na quarta-feira. Tem retornos importantes, que a gente já vem falando aqui também no vídeo anterior, que é o De La Cruz e o Danilo, o zagueiro barra lateral, né, de Juventus e Real Madrid, seleção brasileira, também volta, tá? Estão voltando de lesão. O Arrascaeta cumpriu suspensão diante do Inter no Campeonato Brasileiro, não, na Libertadores da América e volta agora no Campeonato Brasileiro, só que eles ainda não vão ter à disposição, por exemplo, o Royal, né? Aí talvez pra gente seja ruim, porque o Royal fez uma péssima partida, os caras lá também acharam isso, então seria até melhor ter o Emerson Royal à disposição, mas por ele ter sentido, né, diante do Inter na Libertadores, ele ainda não está recuperado, vai ser preservado para ser utilizado na próxima quarta-feira, tá? Então, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na dupla de zaga, ou até mesmo Cleiton ao lado do Léo Ortiz, com Ayrton Lucas ou Alexandro na lateral esquerda. Meio campo com Jorginho, Alan e Arrascaeta, e no ataque, de um lado o Luiz Araújo, do outro Samuel Lino, ou até mesmo o Cebolinha, poupando o Samuel Lino nesse jogo, e no comando de ataque o Pedro, até porque o Bruno Henrique deve ser o titular do Flamengo diante do Inter também na próxima quarta-feira, tá, gente? Onde tu vai assistir esse jogo? Jogo exclusivo do Premier, tá? Tu que não tem TV por assinatura, complicou a tua situação. Ou tu vai pro Beira-Rio, ou tu assina aí o Premier para poder assistir essa partida entre Inter e Flamengo, tá? A arbitragem tem o Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, tá? Ele apita esse jogo e ele já comandou 2 jogos do Inter no Brasileirão. 1-0 sobre o Vitória, naquela retomada do Campeonato Brasileiro, e também na derrota dentro de casa pro Fluminense, né? Aquele 2-1 do Fluminense, quem apitou foi o Rodrigo José Pereira de Lima, o 2-1, no caso que a gente está falando aqui é da Copa do Brasil, né? Assistentes são Francisco Chaves Bezerra Júnior, também do Pernambuco, com o Franciel dos Santos Martins de Santa Catarina. E no VAR, para a gente ficar esperto, o Wilbert Estevam da Silva, ele que é de São Paulo. Tá certo, gente? Principais informações estão aí, como tá chegando o Inter, como tá chegando o Flamengo, provável escalação dos 2 times, arbitragem, onde tu vai assistir esse jogo. E agora eu quero teu comentário sobre essa partida. Deixa aqui qual time tu colocaria em campo diante do Flamengo. Tô curioso para saber, vou responder todo mundo depois nos comentários. Beijo para todo mundo, like no vídeo, te inscreve. Tamo junto, falou, até mais. Tchau!